Aproveitando que estamos só nós, alguém é rica e quer pagar o Zoom? Não estou ouvindo. Alguém o quê? Não deu para entender o que você falou. Alguém é rica e quer pagar o Zoom Ah, pra gente? ah, ah. Ô Gil, eu já pensei, mas é meio caro. Você já foi orçar? O secretário não é. Quem tem ele? Você tem ele no Whats, Gil? Eu não tenho. Ele não é do grupo do conselho, eu acho. Ai, meu cachorro. Gente, eu tenho, Carlinhos. Vou mandar o link para ele, tá? Joia. Eu só consegui achar aqui. Peraí, gente. Giovana já mandou. Obrigada, Ah, tá, Gil. legal. Falou. É, não é um valor absurdo. E, na verdade, com as reuniões online, a gente proporcionaria que as pessoas pudessem entrar e participar da reunião toda. Porque eu vejo bem claramente assim, ó, colocamos lá no setorial, colocamos no Instagram, nas redes sociais, mas se alguém entrou só pelo link das redes sociais, depois que cai, não entra mais. E aí, isso já me lembra uma outra questão que a gente também tem que abordar com relação à verba do fundo. A gente tem o custeio, né, das propostas dos setoriais, o pagamento de pareceristas, e a gente tem algumas despesas eventuais também, como, por exemplo, essa aqui, né, que a gente estava falando, a gente quer contratar, por exemplo, né, um serviço tal de reunião. Isso tem que estar previsto. Ó, em outros conselhos, a gente usa, por exemplo, um percentual, né, do fundo, que fica para essas. Por exemplo, agora a gente tem a conferência, né? Então a gente fez por deliberação, né? Para apesar que acho que último ano, né? Porque a gente já decidiu que as coisas do calendário da prefeitura a gente não vai custear. Mas, por exemplo, a contratação, né, do serviço, do Zoom, né? A gente teria que ter uma previsão aí no Promec ou em algum lugar para a gente poder deliberar e custear essas despesas. Como é que a gente faz isso? Quando a gente faz um edital do Promec, por exemplo, a gente pode colocar uma rubrica de custos administrativos, não é, Andrew? Perdão, como? Quando a gente faz um edital do Promec, que a gente vai estabelecer a tabela orçamentária, a gente tem uma rubrica de custos administrativos. Sim. Então, sei lá, uma impressão emergencial. Então, não seria um custeio de pessoas, mas de repente esse custeio de ações que a gente percebe no decorrer do. Precisa enviar uma carta registrada, um SEDEX, com um documento importante para um artista de fora. É Assim, do conselho? É do fundo? Então, a gente pode usar essa verba. Não, então, é diferente, Rô, porque quando você coloca isso no edital, uma porcentagem que para sua proposta você pode usar, mas no nosso caso a gente vai usar para manutenção, é um serviço para o colegiado, para o conselho. é verdade. É diferente, a Mas gente pode
Então, a gente não colocar. poderia pensar em custos administrativos, entendeu? Não, porque Uma a nossa lei porcentagem. diz que todo o custo de administração do conselho tem que ser pago pela secretaria, entendeu? Mas tem umas coisas que, por exemplo, a gente não pode exigir que a secretaria pague uma reunião virtual para gente, Tá. entendeu? Pode até pedir, né? Pode solicitar, enfim, né? Mas, então seria se a gente pudesse pagar, porque não é muito caro essas plataformas, né? Eu achei que era mais. É. O que a gente faz? Coloca que até 5% também não pode deixar muito, né? Poderá ser usado, mas para quê? Tem que definir muito Tem isso, que definir muito bem. né? E agora? Bom, enquanto vocês pensam nisso, vamos para o nevrálgico da noite. Tá legal, promete, etc, tal, mandar. Uhul! O evento do Conexão das Tribos é em novembro, dia 20 de novembro. Eu acredito que o Promete até talvez saia até lá, mas a gente já tem que pensar que isso pode não acontecer. E isso foi aprovado já. O Conexão já foi aprovado lá atrás, né? Pelo colegiado, enfim. Como é que a gente vai fazer? Porque aí, Carlinhos, está aí? Não conseguiu voltar? Então agora Na é o momento verdade, de quando a falar. gente começou a falar sobre isso da lei, foi a Uhum, primeira coisa que eu pensei, porque a gente tem esse evento que é agora. Então, tem que ter é. essa previsão. E hoje, Então, eu como isso aconteceria? É justamente o nosso grande problema. Então, eu penso que, porque na verdade o que eles estão pedindo de custeio para o Conexão é a contratação é o palco, som e iluminação. O resto eles vão pegar patrocínio, enfim, vão fazer lá, vão dar os pulos deles, entendeu? E aí o que que acontece? Eu achei que a secretaria tinha já a ata de registro de preço, já teve festa da cidade, tudo, que já tinha serviço de som, de palco, tudo licitado em ata. Mas a Estela me informou que não, que foi tudo compra direta. Não, enfim, não sei como é que isso aconteceu, mas foi compra direta, tá? Então agora tem que fazer isso que eu precisava do para ver se ele acordava com a gente de correr com essa licitação para dar tempo de fazer em novembro. Porque um pregão, nós estamos em outubro, né? É complicado, tem, vamos pôr 40 dias aí. Até dá para fazer. Se ele abraçar isso e falar, não, meu pessoal vai fazer, entendeu? Porque vai ter que licitar esse som e, e essa som e iluminação, entendeu? E palco, né? Vamos ver se ele consegue voltar. Vou mandar um recado para ele. Peraí. E aí eu já vou fazer uma reflexão. Uhum. Na verdade, é isso. Como é que alugou som e palco com compra direta, sendo que a fala para o conselho é que a compra direta tem um valor super baixo, que só sobrou 5 mil, que não tem mais como fazer. Então, É. tem alguma coisa nessa tratativa de compra direta que está funcionando para alguns setores e para o conselho não. Por que não pode? Acho que esse é o Então, o primeiro valor não. é 17.900 para dispensa. Então, ou eles gastaram menos que isso na festa de aniversário da cidade, ou eu não sei como foi feito. Mas o Tá? Eu grande tô nó é, falando sem inteira, tá, gente? Eu tô falando no palco, no som e na iluminação. Entendeu? Pode ser que dê, eu não sei, para falar a verdade, né? Mas de repente eles queimaram, né, essa compra direta na festa e agora não tem mais, né? E isso não é ilegal, na verdade. Se ficou nesse valor de até 17.900, eles poderiam comprar. Para o ano que vem aumenta, acho que para 60 mil, se eu não me engano, mas sim, esse ano ainda é esse valor, né? E a gente precisa fazer, né? Porque isso aí foi aprovado, a conexão foi aprovado, acho que em abril, não foi? Né? Os outros projetos da Cultura Afro, não. Aliás, vamos voltar nisso, gente. Vamos aprovar os projetos que têm condições
Não entendi. Por exemplo, as quatro propostas do setorial A, que já passaram pelo setorial, que já foi aprovado, tem reunião, tem ata, tudo. A gente pode aprovar hoje para encaminhar para a Secretaria de Cultura, que na verdade eles já receberam, eles estão aguardando a aprovação do Conselho. Em que momento vai sair é outra coisa, mas eu gostaria de deixar esses projetos já aprovados, porque eles já estão prontos. Já teve todo um trabalho do setorial. Você quer dizer os projetos do setorial afro? Isso. Agora, a gente vai vendo os outros. Tem outros também. O do afro, o do teatro, qual mais? Entendeu? Os que estão prontos, mas vamos um por um. Vamos lá. Alguém tem dúvidas quanto ao projeto Jabá? Tá aí? Eu tenho uma dúvida. A gente Diga. aprova, não tem dificuldade em aprovar. Mas como isso vai acontecer? Não. Se não é através do Promec, não é através de compra direta? As oficinas muito provavelmente vão acontecer através do Promete, certo? Sim. Mas pelo menos a gente já aprova e já vai para a secretaria. A secretaria já vai poder trabalhando nesses editais. Ao invés de eles receberem 12 editais juntos, esses que já estão prontos, porque afinal de contas, a gente cobrou isso dos setoriais e alguns setoriais entregaram. Entendeu? Então, o que a gente faz agora? A gente passa para a secretaria. Os que não têm, que as propostas ainda estão pendentes, a gente deixa para refazer, enfim. Mas eu acho que esses setoriais que deram conta de entregar essas propostas têm que ver isso encaminhado. Né? Porque, por exemplo, o Conexão das Tribos, a gente vai ter que pensar em como executar em novembro, tem que pensar junto com o secretário. O restante é oficina, entendeu? Livro, é edital. O livro eu não sei se cabe edital, na verdade, porque é uma obra artística, né? Mas aí a gente passando isso para a secretaria, eles vão ver lá, por exemplo, o livro. Não sei se para você pedir a produção de um livro, né? Eu não sei como é que funciona isso, gente. Mas a gente já encaminhou para eles, entendeu? As oficinas, óbvio que vai ter que aguardar os editais do Promete, né? Mas já está encaminhado. E aí, por exemplo, o Conexão das Tribos é um evento que vai acontecer em novembro, tem data para acontecer, está tudo certo. Sim, eu acho que tem que ser encaminhado para ontem e a prefeitura tem que dar um jeito de fazer, a secretaria tem que dar um jeito de fazer. Agora, um outro projeto que não tem essa data fixa, eu fico em dúvida de enviar para fazer agora. Por quê? Porque, de fato, todos os setoriais apresentaram as demandas. Lá em abril, está tudo na secretaria já. Então Todos têm. Então a gente reencaminha e diz, olha, já encaminhamos em abril, estamos reencaminhando. Joia. Porque você entende, como eu conversei com a Cândida, eu posso dar um exemplo claro dela. Pelo que eu havia entendido, algumas propostas não têm condições de serem encaminhadas com todos os dados suficientes para a elaboração de um edital. Entendeu? E aí essa a gente vai mandar para eles e eles vão devolver. Sim, mas o do setorial afro também não tem condições de um edital. Isso teria que ser esmiuçado. O que tem é a Conexão das Tribos, porque fala exatamente, eles precisam de valor X para fazer tal coisa, vão fazer X coisas. Os outros, por exemplo, o do livro não tem valor definido, a não ser que tenha um outro documento que eu ainda não tenha visto. Porque valor definido é o básico do edital. Não tem o que vai fazer exatamente. Eu acho que tem valor definido, sim. Tá. Eu acho que todos têm valor definido, porque eles fizeram a divisão do dinheiro assim certinho. Tá? Eu te dou outro exemplo. Tá bom, tá. Né? Aí a gente mandaria do teatro, do dança, do afro, tem mais um, literatura. Literatura, circo, já está bem definido. Então, eu não acho legal a gente segurar. Mas já está, né? Já foi enviado em abril, essa é a questão.
E aí, quando, por exemplo, na discussão hoje, que projetos não foram aprovados? Nenhum. Eles estão com todas as demandas desde abril e não houve nenhuma movimentação para que elas acontecessem. Ai, gente, Nem então cadê o Carlinhos que não tá aqui agora? Peraí. Eu entendi. Então já tá tudo lá. entendeu? Menos esses últimos do setorial afro, porque os dois, os três que vieram junto como chama? Não Com o sei. Conexão. Porque assim, nós aprovamos o Conexão só, né? Aí agora, eles reformularam e apresentaram, na verdade, 4 propostas para fechar aquele valor. Então, esses 3 que a gente tem que aprovar para mandar, certo? Ou não também, se vocês falarem assim, a gente não quer aprovar hoje, também tudo bem, eu respeito, tá? Porque eu vi o projeto, né? Não sei se vocês viram, na verdade. É que assim, são projetos que eles fizeram várias reuniões presenciais com o setorial, tem ata, tem assinatura de todo mundo. Você percebe que foi uma coisa muito trabalhada, né? Então, eu acho que pode ser frustrante assim, falando assim, nossa, a gente vai ter que esperar mais o quê? Então, eu vou ser sincera para vocês, eu não gostaria de segurar isso no conselho, tá? Sim. Chegou para a Na gente, aprovou. verdade, Deise, lá Hum? em abril, o que que foi feito? Isso sendo uma demanda do setorial, aprovado, teve reunião, está justificado, a gente enviou para a secretaria, porque foi uma demanda dos setoriais aprovada vou te dar o exemplo do teatro. Então, foi colocado no grupo, a gente montou, fez uma reunião, debateu isso, alterou o documento, mandou para o grupo de novo, e depois reuniu tudo, mandou, fez um documento só e mandou para a secretaria. Tá. Não houve esse momento que você está dizendo assim, ó, de cada uma das propostas, o conselho ouvir todas e aprovar. Essa eu aprovo, essa eu não aprovo. É porque Foram. a gente tinha entrado num consenso de que quem aprova é o setorial. Até É isso que porque, eu tô querendo assim, dizer. eu não vou, eu acho esse tipo de coisa agora, inclusive, protocolar, né? Para constar em ata, porque, por exemplo, eu não vou questionar uma construção do setorial, né? Exato. E como que eu vou questionar essa construção Né? setorial afro, sendo que eu não tenho nenhuma propriedade? Exato. Eu acho que é mais assim, para garantir, né, que a coisa não trave de repente, se alguém fala assim, cadê a ata de aprovação? Aliás, é isso, você sabe, né? Inclusive, hoje foi nos pedido, e eu entendo que deve existir mesmo, né? Cadê a ata de aprovação? Que isso passou pelo conselho. Por isso que eu queria fazer essa aprovação oficialmente agora, entendeu? Mesmo de Sim, todos sim. esses, que nós já encaminhamos, certo? Então, fazer constar em ata que isso já foi apreciado em abril e que foi novamente aprovado hoje para constar em ata e que eles Legal. estão na secretaria desde abril e que a gente solicita os encaminhamentos, certo? Principalmente no Conexão das Tribos, que agora é o que está pegando, né? E o Sim, restante, a gente sabe que vai aguardar o Promete, vamos correr, e aí assim, tá fazendo a toque de caixa. Não, nós não estamos fazendo o Promete a toque de caixa. Só que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer, e não dá para fazer 12, 15, 20 reuniões, porque o ano está terminando, o dinheiro está lá e as pessoas estão querendo fazer cultura, né? Tá? a Cândida falou uma coisa interessante, que eu lembro que aconteceu isso. Então, quando o conselho se reuniu, a gente decidiu que ia mandar as demandas aprovadas nos setoriais. Então, foi Certo. sim deliberado que o conselho todo aprovaria que, tendo sido aprovado dentro dos setoriais, eles seriam Uhum. enviados à secretaria. Me Tá. perdi. Agora, pensando como burocrata, tentando pensar com a cabeça do outro para saber o que eles vão cobrar da gente. Cadê a ata de aprovação do setorial? Tá. Eu Né? tenho, Então, eu tenho. E eu tenho a é, reunião gravada que a gente fez não, não, gravar. não. Do setorial. Por exemplo, É, do setorial afro, eu tenho uma ata deles, da reunião deles. Entendeu? sim, Mas, por o exemplo, eu não teatro tenho uma fez. ata do setorial de dança, nós não fizemos ata.
Entendeu o que eu falo? Sim, Então, se a gente constar nessa ata nossa agora, por exemplo, olha, a gente discutiu isso já foi aprovado nos setoriais e tendo em vista que o setorial, esse colegiado já tem como aprovado, entendeu? É só para constar na nossa ata, porque não tem certo. uma dele, entendeu? Então, a gente já coloca todas essas propostas que foram encaminhadas em abril, e mais essas que a gente está encaminhando hoje, como aprovadas pelo colegiado. Pode ser, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não. É mais para a gente garantir que isso não vá travar de novo por questões burocráticas mesmo, gente, tá? Ok? Outra coisa que eu lembrei, preciso falar rápido, sobre o custo da conferência de 6 mil da contratação da produtora, que foi conversado na reunião passada. Vocês consideram isso aprovado em ata? Você tem a ata, Rô? Não estou vendo. Está fechado. Não tenho pronta, não está terminada, mas estou com o documento montado, falta só mandar para o conselho. Tá. Então, é, eu preciso... Ratificando a Isso, aprovação? isso. Tá? É que a gente tem que mandar a ata, tá, gente? O que acontece? Como a gente não está se reunindo presencialmente, não dá para pegar assinatura física de um por um. A gente sempre faz isso por e-mail, né? Mas para mandar, por exemplo, para a procuradoria agora, eu teria que mandar todos os e-mails, né? Então, o que eu falei para a Estela? A gente aprova novamente hoje, né? Faz constar, na verdade, que essa ata foi aprovada, mas para isso ela teria que ser lida, Roberto. Então, vamos fazer assim, ó, você encaminha e aí o pessoal já vê, já dá ciência e ponto. Lê, Joia. claro, tá, gente? Todo mundo vai ler. Óbvio que se tiver apontamento, façam. E se não tiver, se tiver de acordo, coloca lá na resposta do mesmo e-mail, ciente e aprovado, ou só aprovada, tá? Para a gente poder desenrolar a contratação das coisas da conferência, da gráfica, do café, ok? Alguém tem dúvidas? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu não gosto quando só eu falo, porque parece que eu sou uma ditadora. Leis, com licença, eu estou meio perdido, só para me localizar, porque eu realmente eu fiquei aí muitos dias sem nem abrir isso aqui, porque me machuquei, depois nossa, não queria nem olhar as coisas realmente por conta do estresse de toda a situação, então talvez eu esteja boiando aqui. É, eu tô vendo vocês falando a respeito do Conexão das Tribos, tudo, é, e é algo ligado ao meu setorial e eu tô boiando, então por isso que eu vou te perguntar. A princípio, eu lembro da reunião que a gente apresentou isso, e naquela reunião tinha sido feita uma minutazinha a respeito do que seria necessário do que o Seco queria para fazer o evento. E a princípio, naquela minuta, o que constava lá era material de tinta para as crianças, era tinta para os artistas, e acho que era lanche, uma coisa assim. Agora, na conversa, no diálogo, foi falado a respeito de questão de palco, iluminação, coisa assim. Ao longo desse processo, onde que foi o que foi que aconteceu? Eu tô perdido. Aquele evento que o Seco pediu as tintas, essas coisas, ele já aconteceu, na verdade. É, já Mulheres, faz uns isso, 2 meses. isso. É. Agora vai ter a quinta edição do Conexão das Tribos, já naquele formato Conexão das Tribos mesmo, que é capoeira, rap, tem um monte de coisas. Vai ter na Santa Fé. E a sexta, para esse da Santa Fé, eles não pediram verba do conselho. Para a sexta edição, que seria no dia da consciência dele, no dia 19, na verdade, um dia antes, que eles estão solicitando a verba do fundo. Mas aí o que acontece? O pessoal do setorial afro, ele se organizou assim, foi um setorial que conseguiu mesmo, sabe, assim, se organizar. Então, eles têm reuniões presenciais, inclusive, aqui algumas foram na casa de um dos membros, e eu participei de algumas que foi aqui perto de casa, no São Francisco. Eles se reuniram, reveram tudo aquilo e disseram, olha, tudo para Conexão não vai ser legal. Então, eles pegaram outros patrocínios, foram atrás de outras fontes,
E aí, para a Conexão das Tribos, que vai ser num formato bem maior do que tem sido, eles pediram para custeio com verba do fundo o palco, som e iluminação. O restante, eles vão se virar com outras fontes, tá? E aí, o restante, mas não é da verba de audiovisual, tá? É recurso do Eu queria setor lá. entender, porque eu fiquei Não boiando que antes estava no audiovisual, né? Então, Isso, não, ele não entra no audiovisual, é com o recurso do setorial afro. E aí eles fizeram 4 propostas, na verdade. É o Conexão, é a construção, a escrita e a publicação de um livro sobre a cultura afro, que seria custeado também com o fundo, oficinas de capoeira e acho que oficinas de... Não, beleza... É o Beleza, evento de novembro de beleza afro, que isso. aí eu sei que é o desfile que acontece tradicionalmente. Isso, tá? tá. Então, é isso. Então, eles destrincharam, na verdade, eles remanejaram essa verba em 4 propostas, né? Então, o Conexão havia sido aprovado, né? O Conexão, aquele maior, mas com o recurso do setorial afro, mas agora eles apresentaram outras 3 propostas, entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. Esclarecimento. Gente, quem mais? Vamos lá. Então, conclusão. Constamos em ata que os projetos todos já foram aprovados em abril pelos setoriais e, consequentemente, por este colegiado, que entende que cabe a cada setorial determinar como vai utilizar, fazer seu plano de aplicação dos recursos, certo? E que a gente reitera esta aprovação das propostas que já estão com a Secretaria Municipal de Cultura, certo? Solicitamos a abertura de processo de licitação ou aquilo que eles entenderem que caiba para que aconteça a conexão das tribos, que já foi aprovado por este colegiado. Aprovamos as outras 3 propostas do setorial, tendo em vista que já passou pelo setorial, então aprova também por esse conselho. E, bye bye tristeza, não precisa voltar, encaminhamos a quem de direito, certo? A minuta do PROMEC, nesses moldes, vamos lá, com o que consta no corpo da lei do Sistema Municipal de Cultura, mais a previsão da divisão dessa verba anualmente em 13 partes iguais, uma dessa parcela, uma parcela para pagamento de pareceristas para os editais, e o restante, uma parcela para cada setorial, certo? Instituição do procedimento de manifestação de interesse cultural, certo? Aí, o que eu vou fazer, então? Fazer a minuta, encaminhar por e-mail para vocês. Eu vou colocar no grupo também, porque é muito mais fácil. Mas para ficar mais oficial, eu vou encaminhar. Eu vou não, tá, gente? Eu só falo, porque quem trabalha pra caramba são as secretárias, né? Aí elas encaminham no e-mail para vocês, tá? E a gente vai precisar, como é um projeto de lei, de uma extraordinária, nem que seja para abrir, todo mundo já leu, já fez as considerações, fazemos todas as adequações. Tá legal, aprovou, aprovou, grava, consta em ata, e a gente manda para a administração para encaminhar para a Câmara Municipal. Tá bom assim? Tá? Porque a gente aprovou, mas eu preciso que vocês aprovem a minuta, né? O texto escrito. E até porque é aquilo, né? Eu posso fazer, achar que tá maravilhoso, e vocês vão olhar e falar assim, olha, isso aqui não tá bem claro. Então, é necessário muitos olhares. Mais alguma coisa, gente? Preciso que todo mundo diga que está aprovado, que concorda, porque eu recebi um questionamento dias desses, disse assim, não, você só falou e todo mundo ficou quieto, não foi aprovado. Ok? Alguém é contrário, se manifeste agora. Andrew? Roberta?
Tá fechado. Vânia, Coloquei no aprovado. Ah, tá. Tá. Cândida. Ok. Falta alguém para votar? Giovana votou? Votou. Joia. Tô? Então tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Então, nada mais a tratar. Encerramos a presente reunião, gente. Obrigada, vocês são muito joia, muito 10. André, melhoras para você, tá? Eu acho que você já tá bem, mas que fique bem melhor, né? Porque é sempre um baque, tá bom? E obrigada por estar com a gente. Beijos, amores. Bem, muito Beijo, obrigado. gente. Boa noite. Tchau, Igualmente. boa noite, gente. Boa noite.